Torcedor vascaíno, terminou Vasco 1, Internacional 2. Acabei de chegar em casa, fui na partida, estava em São Januário, acompanhando esse jogo pavoroso do nosso Vasco da Gama. Tenho certeza que uma das piores atuações do Vasco, se não a pior, sob o comando do técnico Ramon Arreu Dias. O Vasco hoje não viu a cor da bola. O Vasco hoje assistiu o Internacional jogar dentro de São Januário. Começou com a estratégia de sempre. Os primeiros 15, 10 minutos do Vasco é sempre muito forte. Principalmente jogando dentro de casa, o Ramon Dias começou a utilizar essa estratégia e pelo visto vai ser até o final do Campeonato Brasileiro. Amassar o adversário nos primeiros 15 minutos e tentar, logo no início de cada tempo, conseguir a vantagem no placar. Foi assim nos primeiros minutos do primeiro tempo e foi assim também quando o Vasco voltou a campo na segunda etapa da partida. O grande problema é que hoje os adversários já estudaram o Vasco da Gama e já entenderam que os primeiros 15 minutos do primeiro tempo e os primeiros 15 minutos do segundo tempo sempre serão de muita intensidade. E automaticamente os adversários também colocam essa intensidade no jogo. E aconteceu. O Vasco começou intenso, o Vasco começou pressionando, o Vasco começou amassando, a torcida foi junto com o Vasco da Gama, mas o Inter resistiu à pressão. E aí, meu amigo torcedor, em uma falha, em um erro na saída de bola, Paulinho Paula perde uma bola dominada na lateral direita ou esquerda do campo, não consigo identificar aqui, pois volto a repetir, estava dentro de São Januário, e o Internacional faz o seu primeiro gol aos 20 minutos da primeira etapa. A partir desse primeiro gol, o Vasco não jogou mais bola. O Vasco passou dos 20 minutos da primeira etapa até aos 50 minutos do primeiro tempo, até o apito final, assistindo o Internacional jogar. O Vasco hoje não entrou em campo a partir dos 20 primeiros minutos do primeiro tempo até o final da primeira etapa. Então, o Vasco não foi bem, o Vasco foi mal. O segundo tempo é exatamente a mesma estratégia, tenta amassar o Internacional nos primeiros minutos, o Internacional resistiu e aí aos 14 minutos do segundo tempo o Ener Valencia em um erro brutal, um erro grotesco, um erro grosso do zagueiro Léo, o Vasco levou o segundo gol e acabou não tendo mais força para reagir. Aos 39 minutos da segunda etapa, Alex Teixeira fez um gol de cabeça e um belo cruzamento do ponta Eric Marcos, mas já era muito difícil o Vasco empatar o jogo e conseguir pelo menos um pontinho em São Januário. Sobre o jogo em si, quem dera se eu pudesse falar tudo o que eu queria. Quem dera. Um jogo nojento, um jogo feio do Vasco da Gama. Um jogo onde tem mais de 20 mil pessoas em São Januário, o Vasco não pode jogar daquela maneira. Um jogo que o Vasco foi neutralizado. Ramon Arreu Dias foi neutralizado por Eduardo Cudê. O Internacional desfilou em São Januário hoje. Não sei se pela televisão ficou tão nítido como para quem estava nas arquibancadas de São Januário. O Internacional hoje brincou. Jogo treino para a equipe gaúcha hoje dentro do Caldeirão. E olha, meu amigo vascaíno, se havia alguma dúvida sobre a possibilidade de uma queda do Internacional à Série B do Campeonato Brasileiro, esqueçam isso. O Internacional não cai à segunda divisão com esse elenco. Belo time, bela equipe, muito bem montada, muito estruturada e muito, forte psicologicamente. É importante a gente lembrar que o Internacional há 2 meses atrás estava passando por um River Plate nas quartas de final de Copa Conmebol Libertadores, nas penalidades máximas, num jogo aguerrido, num jogo forte. Há 1 mês atrás, o Internacional estava disputando semifinal de Libertadores, também num jogo forte, aguerrido. O Internacional é uma equipe que hoje conseguiu impor tecnicamente, taticamente seu estilo de jogo, mas principalmente hoje o que passou para mim é que o Internacional venceu no emocional, no psicológico desse elenco do Vasco. Hoje o elenco do Vasco se mostrou um elenco fraco psicologicamente, fraco. E hoje, o resumo desse elenco do Vasco, a personificação desse elenco do Vasco foi o zagueiro Léo. Um zagueiro medroso, com medo de jogar bola. Bola queimando no pé do zagueiro Léo. E aí, eu vou deixar para falar isso, inclusive, no Acorda Vascão de amanhã, mas hoje eu consegui sentir na pele o que todo torcedor são paulino sentiu com relação ao Léo nesses últimos anos. Um zagueiro que chegou, o Vasco pagou um valor alto pelo Léo, algo em torno de 12 a 13 milhões de reais, um zagueiro caro, custou caro aos cofres do Vasco da Gama, o Léo. Um zagueiro que tem qualidade, um zagueiro que com a bola no pé joga bola, um zagueiro que foi o grande destaque do Vasco no Campeonato Carioca. O Léo foi um destaque, o Léo foi um dos melhores zagueiros do Vasco no Campeonato Estadual.
grande temporada que parecia que o Léo iria fazer. Mas sabe qual é o grande problema do Léo? O Léo, quando é necessário, o Léo, quando é jogo grande, o Léo some, o Léo se apaga, o Léo se omite. E isso está acontecendo. O Léo, com o técnico Maurício Barbieri, ali nas primeiras partidas de Campeonato Brasileiro, contra os adversários mais fracos, o Léo jogava a bola. Mas quando chegou a pressão, quando chegou o momento ruim, o Léo sumiu. Sumiu. E domingo contra o Flamengo, o Léo sumiu. Hoje, novamente, contra o Inter, o Léo sumiu. Cadê aquele zagueiro que pegava uma bola dominada lá no sistema defensivo e saía para jogo? Cadê aquele zagueiro que quebrava linhas? Cadê aquele zagueiro que era uma peça até de sustentação para armar a equipe do Vasco? Cadê o Léo? E aí o que acontece? A gente olha para a cara do Léo, a câmera foca e o Léo tá assustado. Com o olho que parece que vai sair da cara dele. Assustado. O Léo, hoje, novamente, assim como foi contra o Flamengo, e assim como a gente já vê nesse Campeonato Brasileiro, estava assustado. Estava no setor social de São Januário e muitos vaiavam o Léo. Lucas, você gosta disso? Não. Eu acho que todo torcedor tem direito de fazer o que quiser. A partir do momento que você paga mais de R$100 no ingresso, você tem o direito de fazer o que quiser. Mas não sei se era necessário vaiar, não concordo com isso, antes do apito final. Ele pegava na bola e vaiava. Aí um cara que já não tem um psicológico bom, um emocional legal, pegou a bola, a torcida vaiou, já era. Mas uma atuação muito ruim do Léo, entregou o segundo gol. Entregou o segundo gol e jogou muito mal, infelizmente, o zagueiro do Vasco. O Léo Jardim, não vi, mas pelo estádio aparentou que falhou. Em pelo menos um dos 2 gols do Vasco da Gama, novamente o Léo falhando. Posso estar errado, faça a correção amanhã, vou analisar os lances, mas pra mim falhou. Um goleiro também com medo de sair sair da área, né? Não gosta de sair debaixo da trave. Não sei o que acontece com o Léo, é um medo danado de desgarrar debaixo das traves. Tem que sair. O goleiro tem que sair do gol. Eu era goleiro quando era mais jovem. Sei o que é a posição. Uma posição muito ingrata, de fato. Mas sai do gol, filho. Não fica preso embaixo da trave. Sai do gol. Se eu não me engano, o Vasco toma o primeiro gol porque o Léo não sai pra abafar. De repente, se ele saísse pra abafar, o Maurício conseguiria pegar a bola. E aí os erros ao longo da partida. O Zé Gabriel apagado, mas pra mim foi um dos grandes destaques desse jogo, mesmo apagado. É um cão de guarda do sistema defensivo do Vasco. Um Paulinho apagado, um Praxedes nervoso, um Veguete sozinho. E parece que a jogada agora é essa também do Vasco. Falta jogada, a bola é cruzada e tenta sempre achar o Veguete, mas os adversários hoje já entendem isso, então vamos tentar fazer algo novo, vamos tentar fazer algo diferente. Um Paê que não rendeu também, tentou de todas as maneiras, mas não rendeu. E um Gabriel Peck sumido, apagado também no sistema ofensivo do Vasco. Não sei o que aconteceu com o Peck hoje, mas não estava bem. Completamente apagado o atacante do Vasco. Não ganhava uma bola na velocidade, não aparecia para o jogo, errava quando tentava. Um Vasco, contexto geral, muito mal, vascaíno. Muito mal hoje a partida do Vasco em São Januário e desempenho para mais de 20 mil pessoas dentro do Caldeirão. E era uma vitória inegociável, foi o que eu falei. O Vasco hoje, se olharmos a tabela do Campeonato Brasileiro, trava nos 30 pontos. O Santos está jogando contra o Coritiba e está empatando, um bom resultado. O Santos ficar ali, pelo menos. Porque o Santos vencendo sobe muito e o Vasco ficará muito distante do primeiro time fora da zona do rebaixamento. O Vasco tem 30, o Goiás tem 31, está na zona junto ao Vasco, o Santos também com 31, até porque ainda está empatando essa partida. O Vasco hoje tem 4 pontos de distância para o Bahia, que é o 15º, então era um resultado que jamais poderia acontecer. E hoje, com a derrota do Vasco, o Vasco praticamente livra o Internacional de um rebaixamento. O Inter terá 2 jogos em casa contra o Lanterna e o Vice-Lanterna, que é o América e o Coritiba. E o Vasco enfrentará o Goiás na Serrinha. Domingo, é obrigação vencer. Domingo, não há outro resultado que senão a vitória. Hoje, nos restam 9 jogos para término do Campeonato Brasileiro. Pelas contas, o Vasco precisará vencer 5. Dureza. Dureza para o Vasco é respirar, reconstruir e focar. Porque olha, meu amigo torcedor, a situação infelizmente complicou para o Vasco da Gama. Mas amanhã a gente volta. Amanhã às 7 horas estaremos aqui para falar sobre Vasco mais a fundo, trazer mais informações, porque uma noite de amargar
o coração do vascaíno. Se inscrevam, compartilhem. Como sempre falamos aqui, saudações vascaínas.